Bom, gente, como eu disse, eu vou começar a responder perguntas dos comentários. Boca no trombone, adorei esse nome, tá? O comentário na boca no trombone é: boa noite, como você percebe que é um clarividente? É uma história longa, mas eu vou começar a contar para vocês. Eu tinha 13 anos de idade quando eu me vi. A minha família era espírita, meus pais eram umbandistas, e com 13 anos de idade eu me vi com o meu, como eles consideram, Exu, ao lado da minha cama, o doutor Tiriri. Então imagine assim, um rosto grande, com um olho aqui, o outro olho aqui, o nariz no meio trançado e a boca aberta, com os dentes tudo de fora. Horrível. 13 anos de idade, ele estava do lado da minha cama, sorrindo para mim, com aquela cara feia. Aí eu me cobri e comecei a rezar. Rezei, coberto, com medo desgraçado. E dormi. Acordei no dia seguinte, não tinha mais ninguém, que bom. Né? E nessa época eu já trabalhava com meu pai, eu ajudava meu pai. Então eu estudava, ajudava ele, quando eu voltava eu ia dormir, tomava banho, ia dormir. No segundo dia, mesma coisa, olhei, ele estava lá, rezei, dormi. Terceiro dia, no quarto dia eu estava muito cansado, lembro como se fosse hoje. Eu vi ele e falei, você está aí, que bom, fica aí, eu vou dormir. Mentalmente ele me pediu, por favor, ora para mim. Foi aí que eu comecei a rezar. Você já ouviu dizer que quanto mais você reza, mais assombração aparece? Depois eu vou explicar essa frase, tá? E que é um vídeo que eu vou fazer. Quanto mais você reza, mais assombração aparece. Aí eu comecei a rezar por ele. E foi aí que eu comecei a entender o que é clarividência. Para não fugir, para não ir para a história, o que é a clarividência? Olhe para uma lâmpada, feche os olhos, você continua vendo essa lâmpada. Só que essa lâmpada está, a luminosidade está no foco da sua mente. Agora imagine esse foco de uma maneira diferente, de uma maneira um pouco mais escura, um cinza claro. Às vezes como se fosse real, como se fosse uma pessoa que pegasse, mas ele está na sua mente. Só que você não está vendo ele com os olhos, você está vendo ele com a mente. Então, por exemplo, essa sensação todo ser humano normal já teve, a sensação de ter alguém atrás de você. É quando você olha, você só vê um vulto ou simplesmente não vê nada. Por quê? Porque isso é o início da clarividência. Quando você tem a sensação, se você relaxar a sua mente e deixar a sua mente ver o que está acontecendo, você começa a abrir a sua clarividência, ou seja, começa a desenvolver. Essa é a maneira do clarividente ver. Ele não vê com os olhos, ele vê com a mente. Ele vê com a sensibilidade intuitiva. Então é muito complicado você falar para uma pessoa, a não ser dar exemplos, tá? Para que você entenda. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês. Do meu lado esquerdo tem uma mulher loira, muito bonita, chamada Clara, que é uma das mentoras. Mas por que ela é bonita? Porque ela é jovial. Tá? Eu não sei com quantos anos ela desencarnou a última vez. Ela já falou muito obrigado. Mas ela pode se plasmar jovem e corrigir por Photoshop, como ela está dizendo, né? Fazer algumas correções, eu que pus o Photoshop, para que se torne mais bonita. Aqui ao meu lado tem um negro também muito bonito, muito forte, muito alto, chamado Ramon, e Otávio, que eu não conhecia há pouco tempo.
e que existem mais 3 consciências que estão dando suporte energético para esse momento não ser abalado. Tá? E isso é assim que funciona. Então a clarividência nada mais é do que a sua mente observar o mundo que não é visível. Complicado, né? Mas eu vou, com o tempo, melhorando isso para que vocês entendam. Tá? A minha clarividência começou dessa maneira. Mas muitas das pessoas que eu conheço que começaram a ser videntes, porque vidência e clarividência são 2 coisas diferentes. O vidente é aquele que enxerga com os olhos algo a mais. O clarividente é aquele que enxerga em torno, com a mente, abrindo o seu chakra, ou chakra, como vocês quiserem, que são as entradas energéticas que são ligadas no seu pré-espírito com a sua matéria. E o chakra responsável por isso é o terceiro olho, o frontal. Então você desenvolvendo isso, você começa a enxergar. Conselho que eu dou primeiro, interiorize-se, melhore-se por dentro. Esse é o primeiro conselho. Porque o que você vai ver, normalmente, não é coisa boa no início. E você vai ser lançado aquilo que energeticamente você é. Tá? Mas isso eu explico depois. Então está respondido para o Boca no Trombone, como você percebe que é um clarividente. Foi assim que eu percebi como eu era um clarividente, com 13 anos de idade. E lá se foram 43 anos depois eu estou falando sobre clarividência aqui. Naquela época eu nem fazia ideia o que era isso. Para que vocês entendam, eu vivi dos meus 13 aos meus 23, 24 anos, sem a consciência do que eu fazia. E para mim, eu achava que todos faziam. Então eu era considerado louco, débil mental, maluco, fui espizinhado por muitas pessoas que tiravam sarro. Tá? Por quê? Porque para mim aquilo era normal para todo mundo. E não era não. Como por exemplo, uma vez eu estava dentro da sala, e isso foi um acontecimento, que eu comecei a conversar com o pai da professora, da minha professora. Só que eu não podia dizer o nome dele. Imagina a situação. E ela me dizendo que eu era louco, mandou eu sair da sala. É isso. Alguns anos depois que eu pude e entendi, eu conversei com ela sobre o assunto. Mas é isso. Isso é clarividência. É uma coisa muito louca. Beijo no coração de vocês.